Olá, você que me acompanha, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Hoje, na verdade, vai ser não apenas um vídeo, mas mais uma conversa. Quero que você se sinta tocado de certa forma com a minha história para me tornar perito criminal. Como eu disse no título, minha emocionante história. Cada um tem o fardo que pode carregar, cada um tem seus problemas, cada um tem suas dificuldades e seus desafios. E para me tornar perito criminal, meu desafio foi muito além de estudar, muito além da prova, muita coisa aconteceu. E eu espero que o que eu contar hoje sirva como uma espécie de motivação para você. Eu acredito que a motivação esteja sempre dentro da gente, mas com certeza com histórias, com outras experiências, nós podemos aprender e ajudar isso no nosso próprio caminho, nos nossos próprios desafios. Vamos lá então começar, sem muita enrolação. Eu quero começar falando que um pouco lá na minha faculdade, só para vocês entenderem a minha história, minha graduação, como eu me formei, porque como vocês sabem, para virar perito criminal você precisa ter ensino superior, e na época eu não sabia o que era perícia ainda, né? Mas de qualquer maneira eu fiz o ensino superior e vou contar um pouco como foi a minha faculdade para você. Eu me formei em engenharia elétrica na UFRJ, na realidade no vestibular, lá quando eu tinha 17 anos, não existia Enem ainda, não tinha essa questão de ser uma prova e você escolhia os lugares que você queria ir depois. Cada lugar que você fosse fazer a prova, você fazia um vestibular diferente. Então, os vestibulares que eu prestei na época foi engenharia elétrica na UFRJ, que foi a que eu me formei. Passei para engenharia de petróleo na UF, engenharia de mecânica na UERJ. No Cefet passei para engenharia mecânica também. Na UENF eu passei para engenharia do petróleo. Na PUC aqui do Rio passei para engenharia do petróleo. Na Unirio aqui não tinha engenharia, eu acabei passando para a segunda fase de direito, mas não fui fazer a prova. E, se eu não me engano, foram essas aí. Se eu esqueci alguma outra, me perdoe. E eu acabei passando por todas elas, graças a Deus, consegui essa conquista, tive esse orgulho. E eu optei por ser um sonho meu, estudar na UFRJ, da Federal aqui do Rio de Janeiro, estudar na UFRJ. Tive uma faculdade muito difícil, muito complicada, não me encontrei assim perfeitamente, estava lá apenas por afinidade, por gostar de matemática ou física, mas não me encontrava como paixão na engenharia elétrica em si. Então foi uma faculdade muito difícil para mim, pensei em desistir algumas vezes. Como qualquer pessoa que passa por um desafio, sempre tem aquele momento que você pensa ou passa pela sua cabeça em tentar outra coisa, desistir. Mas fui firme e consegui me formar aos 24 anos. Mas, antes de eu me formar, lá no final da faculdade, eu recebi por e-mail em 2013, mais precisamente em junho de 2013, a prova que seria uma prova para perito criminal da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, eu jamais imaginava o que seria ser perito criminal. Eu não tinha ideia do que seria isso. Então, quando vi lá na prova perito criminal em engenharia elétrica da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, eu imaginei que eu fosse fazer instalação elétrica em delegacia, algo do tipo. Eu não tinha a menor ideia, mas acabei me inscrevendo para a prova, mas como uma espécie de várias tentativas que eu estava na época. Eu tentei fazer vários programas de trainee, passei até para um que eu vou contar durante esse vídeo aqui. Estava fazendo estágio no CEPEL, desculpa, que era um centro de pesquisa da Eletrobras. Enfim, estava tentando vários caminhos diferentes e essa prova para perito foi um desses caminhos. Passando o tempo de julho até setembro, chegando em setembro mais ou menos, ali no início de setembro, eu fui olhar, eu lembrei, olha como é que são as coisas, eu estava com tanta coisa para fazer, TCC, estágio, programa de trainee, muita coisa que eu nem tive muito tempo de prestar atenção e não dei esse mole de quando seria a data da prova. Aí lá em setembro eu fui correndo, porque imaginei que fosse mais para frente, eu vi que a prova já tinha acontecido. Naquele momento eu dei uma desanimada, respirei fundo. Na verdade eu nem sabia ainda o que era perito, para mim era uma oportunidade apenas que eu tinha perdido, estava triste. Mas aí eu fui olhar mais para baixo lá na página do concurso e vi que a prova teria sido adiada para o dia 8, se eu não me engano, de setembro. E aí eu teria mais uns dias para estudar. Aí eu lembro que eu fiquei feliz, corri lá pro meu trabalho, né? Tava no meu trabalho, pedi ao meu chefe alguns dias de folga ali para poder dar uma estudada para uma prova que eu ia fazer e estudei para a prova até o dia 8. Dia 8 fiz a prova escrita, beleza, estava cumprida a primeira etapa. Partindo agora até a segunda etapa, passou setembro, outubro, novembro, mais ou menos ali dezembro, tá? Para alguns meses, sem sair o resultado da segunda etapa, quando seria a segunda etapa,
E eu continuei fazendo meus programas de trainee, estudando, meu TCC, estágio, muita coisa. E mais ou menos ali, quando passou um mês da prova, saiu o resultado. Quando eu fui ver o resultado da prova, em engenharia elétrica, eu vi que eu tinha me classificado na posição 30 das vagas normais, sem ser as vagas das cotas, né, das vagas reservadas. Seria uma das cotas chamadas vagas de... Enfim, esqueci o nome específico agora, mas eu passei na posição 30 das vagas normais, das vagas correntes. E quando eu fui ver o edital, eu descobri o quê? Eu descobri que eles chamavam para a prova física 3 vezes o número de vagas. Ah, são afirmativas, as vagas de cota de abreviação afirmativa. Alright, so everybody understand? Ou seja, 10 vezes 3, 30. No laço ali eu fui chamado para a prova física. Sabia que ia dar a prova física, fiquei feliz, bastante empolgado. E aí que eu comecei a pesquisar realmente o que seria perito criminal da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O que seria perícia criminal? Eu comecei a vi que poderia trabalhar com o local de crime, podia trabalhar em trabalho interno, CSI, não sei o quê, aquela empolgação, policial civil, aí comecei a me empolgar e de repente, como se fosse um sinal de Deus ali na minha vida, eu vi que eu estava entrando numa coisa que seria uma verdadeira paixão para mim, que aquilo poderia ser um presente de Deus na minha vida. E aí eu comecei a me empolgar bastante para aquilo e comecei a pensar positivo que eu queria aquilo para minha vida. E aí passou outubro, novembro, dezembro, nada do resultado da prova, nada da data da prova física, né? Chegando lá pro dia 1º de dezembro, se não me engano, dia 2, eu teria uma viagem para Buenos Aires na semana seguinte, já comprada, que eu juntei com o dinheiro do meu estágio, como se fosse uma viagem de fim de ano para mim, para dar uma relaxada todo aquele momento de tensão de final de faculdade. Eu ia passar mais ou menos 5 dias lá. E quando que saiu a data da prova física? Exatamente no dia que seria a viagem. E aí perdi a viagem, não consegui, perdi o dinheiro, perdi tudo ali praticamente, recuperei uma coisa ou outra, mas eu botei na minha cabeça que dane-se uma viagem, eu poderia fazer quantas viagens eu quisesse no futuro, que eu tivesse vontade, quando eu conseguisse atingir meus objetivos. E graças a Deus foi o que eu conheci, viajei bastante o mundo já conheço quase 30 países, convido vocês a assistir os vídeos de viagens que eu tenho aqui no meu canal, convido também a vocês a assistirem as fotos lá, me seguirem no Instagram, que eu posto muita coisa de viagem também, serão muito bem-vindos também no Instagram, para quem não me segue lá ainda. E aí, fui, beleza, sabia que de abrir mão da viagem, e aí fui pensar e focar na prova física. A prova física foi meados ali de 9, 10 de dezembro, e um dia antes eu acabei ficando na casa de uma pessoa que morava lá perto da prova física, no Rio. E aí no dia seguinte, acordei cedinho, a prova física, vamos supor que era 8 horas, não tenho certeza se era 7 ou 8 agora, não lembro, vamos supor que fosse às 8, acordei às 6 horas, tomei café com muita calma, toda a calma do mundo, peguei meu carro e fui até a prova física e botei lá no Waze, né? Aí botei, quando eu vi, de repente distraído, eu acabei entrando numa ruazinha na Avenida Brasil, quem é do Rio conhece, e que para eu fazer a volta ia dar sei lá quanto tempo, e já mais ou menos já eram 7h15, 7h20, se eu não me engano. Não teve jeito, não tinha outra alternativa, me deu um estalo ali, eu falei, não, vou ter que fazer alguma coisa. Eu voltei na contramão, voltei tudo na contramão, nego buzinando, me xingando, eu quase gritei, calma, estou indo atrás do meu sonho, tipo filme, né? Aí entrei na Avenida Brasil e continuei. Chegando mais lá pra frente, parei lá onde o Waze me indicou que seria o local da prova. Chegando lá, não tinha absolutamente ninguém, eu vi um galpão lá com o portão, bati, perguntei pro cara ali se ele sabia dessa prova, ele disse que ele não teria nenhuma prova, que ele não sabia de nada, e eu botei o endereço, ele falou que nem sabia que endereço era aquele, sendo que eu tive que, eram 7h30 já, fui com o meu carro andando pra frente. Falei, vou parar no primeiro posto que tem. Parei no primeiro posto que tinha vindo a Brasil, perguntei lá pra frente do posto, ele me indicou, irmão, você vai ter que fazer a volta lá na frente e voltar pra chegar no lugar. Aí eu expliquei pra ele ali que eu faltava só na verdade já faltavam uns 20 minutos, eram 7h40 já. Expliquei pra ele ali, ele falou, cara, eu acho que não vai dar tempo. Aí eu falei, Rio de Janeiro, você sabe como é que é perigoso, eu falei
vou falar o palavrão aqui, mas falei, parei meu carro numa rua, quando eu falei, tinha certeza dentro de mim que o carro não ia estar lá quando eu voltasse, e saí do carro, peguei minhas coisas e fui correndo, atravessei a passarela e fui correndo até a prova física. Corri. Sem brincadeira, pessoal, cheguei 7h58, lá 7h59, quando eu entrei, um pouquinho depois a pessoa entrou no meu lugar. E não consegui, a pessoa chegou um pouquinho depois de mim e não conseguiu entrar, eles fecharam. Eles são muito rigorosos com o horário. Inclusive, assista um vídeo que eu tenho aqui, explicando como é o teste de aptidão física da PSERG. Eu vou pular essa parte aqui e vamos continuar a minha história. Aí fiz o TAF, passei no TAF depois dessa agonia. E aí, esperaria lá, estava meados de dezembro, esperaria a data da terceira etapa, que seria o psicotécnico. Voltei lá para a faculdade, para pegar minhas notas finais. E aí, antes de eu pegar minhas notas finais, descobri que eu tinha passado no programa de trainee. Lembra que eu falei para vocês do programa de trainee? Passei para o programa de trainee da B2W, companhia de varejo, dela que controla lojas americanas e várias companhias aí de comércio vocês conhecem. Fiquei muito feliz com aquilo, era uma oportunidade muito boa, seria chamada imediata, já começaria em janeiro. Eu falei, isso não deve atrapalhar meu concurso, vou continuar, entro e depois eu decido o que eu faço. E aí fui pegar meus resultados na nota da faculdade, passei. A última matéria que eu peguei, a nota, máquinas elétricas, eu tinha reprovado. Fiquei assim, muito triste, muito desanimado. Estava um período muito difícil, final de faculdade, e vi que não teria como eu continuar mais meu sonho para perito criminal. Passaram alguns dias, eu tinha aceitado já que eu estava derrotado, né? Tentei falar com o professor, fui lá conversar com ele, ele falou, cara, você é um aluno da UFRJ, você vai conseguir passar em outros concursos no futuro, eu não posso fazer nada por você. No fundo, ele não deixa de estar certo, né? Mas era uma oportunidade única, talvez ele poderia liberar para eu fazer uma outra prova, porque era um momento específico, enfim, não liberou. E aí fiz o seguinte, quando tinha desistido, resolvi olhar o edital de novo. Quando eu olhei o edital de novo, eu vi diploma na data da posse. E quando seria essa posse? Data da posse, apresentar diploma na data da posse. Fui olhar e descobri que a academia de polícia era antes da data da posse, ou seja, ia ter o psicotécnico, ia ter o exame médico a quarta etapa, e aí sim ia ter a academia de polícia, que durava alguns meses, e depois seria a posse. Do nada me empolguei e falei, não, Deus está me dando esse presente, vou continuar. Para vocês terem uma ideia, pessoal, passou essa época, lá em meados de janeiro, eu falava pra todo mundo que eu ia virar perito criminal. Mesmo o resultado não tendo saído, nada ainda, tá? Eu tava... Aliás, esqueci de falar, depois da prova física eu caí da posição 30 para 18, ainda faltavam 8 posições para eu cair, tá? Para eu conseguir entrar. Mas mesmo assim, eu não tava acreditando, e falei para todo mundo que eu ia conseguir. A fé que eu estava desde aquele momento era muito forte, eu nunca tive um momento de fé tão forte na minha vida. Continuei empenhado para fazer as próximas etapas. Uma coisa que eu não contei para vocês, nesse tempo todo, pessoal, eu estava fazendo um TCC que envolvia programação de computadores, né, a linguagem, esqueci o nome da linguagem agora, o pessoal de engenharia aí iria reconhecer, o pessoal que conhece, era Python, se eu não me engano. Eu não tô... Fortran, isso aí, a linguagem, na verdade, só o centro de pesquisa da Eletrobras que utilizava esse tipo de linguagem, um dos poucos que utilizava. É uma linguagem um pouco complicada lá para mim. Então o programa do meu TCC foi todo rodado em cima dessa linguagem, estava muito difícil, eu não estava conseguindo fazer. Tava muito complicado. Então, todo dia, praticamente, ali em janeiro, eu dormia 3, 4 horas por dia. Eu saía de casa às 6 da manhã, voltava à meia-noite. Ficava no estágio até quando dava para fazer a programação, voltava em casa e fazia, não dormia. Foi um momento, assim, difícil demais, pessoal, difícil demais, tá? E aí fui fazer o psicotécnico, lá em meados de janeiro. Cheguei lá, peguei um metrô lá no Rio, parei numa estação que era perto do local onde seria o psicotécnico, na Cadepol, fui andando até o psicotécnico. Chegando no psicotécnico, eu fui, de repente, andando numa rua, eu fui rendido assim, parou, perdeu. Um cara com uma revólver na minha frente, querendo me roubar ali, que eu achava, eu fiquei tenso na hora. Ele perguntou pra mim, o que você tá fazendo aqui, irmão? E olha o que ele perguntou, olha que incrível. Ele perguntou pra mim assim, ó, incrível, né? Depois foi nada de incrível, na verdade, né? Terror total. O que você tá fazendo aqui? Você vai fazer prova... Você é policial?
Quase que eu falei, ainda não, né? E pessoal, tinha uma coisa bem específica nessa etapa, que era o seguinte, era a única etapa que não pedia nenhum tipo de documentação relacionada à polícia, só ia levar a identidade. Então ele me revistou, não achou nada, pediu para eu entrar dentro de uma boca de fumo que tinha lá. Eu imagino que ele tenha feito isso, que ele não sabia ler, tá? E aí, entrei lá, ele me levou para outro cara, o cara viu minhas coisas e tal, meus documentos, e estudante, não sei o quê, até tentou me oferecer algumas coisas lá, enfim. Aí eu falei, pô, eu desesperado, falei, irmão, não vai levar nada minha, não vai roubar. Não, pode ir, irmão, pode ir, depois passei pra comprar espada com a gente. E eu não tava acreditando naquilo, os caras com armados me zombando de mim. Eu só sei que na hora que ele falou que eu podia ir, eu virei de costas e saí correndo, saindo lá dentro da boca. Pessoal, eu tinha assim, tava dentro de mim e falei, caraca, eu tinha quase uma certeza dentro de mim que eles iam atirar em mim pelas costas, mas eu vi que eu saí, eles começaram a rir. E eu lembro que eu tava com o escapulário aqui, não sei se foi isso que me salvou, eles viram uma coisa de Deus ali, mas enfim, eu acredito que sim, que foi a minha fé, foi Deus que salvou. Mas enfim, aí fui correndo até o psicotécnico, desesperado que eu ia perder o horário também. Encontrei um carro da Polícia Militar, os colegas da Polícia Militar me receberam, perguntaram se eu queria ir na delegacia, eu falei que não, pelo amor de Deus, vou perder a prova pra polícia. Prova pra polícia, não sei o que, eu fui assaltado, uma confusão só. Entrei na viatura, e não sei o nome desses colegas PMs, agradeço eternamente por vocês, se vocês estiverem vendo esse vídeo, um dia chegarem até vocês, comentem aí, vou dar um abraço em vocês e agradecer por vocês terem salvado o que seria hoje a carreira em que eu me encontrei. E aí me deixaram em frente à prova, eu cheguei faltando 2 minutos para fazer o psicotécnico, entrei no psicotécnico, eu lembro que na hora de contar pauzinho, tava contando lá pauzinho, eu já tinha até perdido a conta. Uma hora lá, eu voltei pra contar, que eu toda hora passava na minha cabeça, nossa, quase morri. Tanto que eu saí do psicotécnico, achei até que ia ser reprovado, mas graças a Deus, passei. Só que, diferente da prova física, eu não caí posição, continuei na posição 18. Lembrando que todas essas etapas, pessoal, eram eliminatórias. E aí fui pra 4ª etapa, exame médico, e uma coisa acabou me salvando nessa etapa. O exame médico era muito, muito rigoroso com o horário. Então, se você tivesse marcado 8h20 e chegado 8h21, você perdia. Aí eu cheguei bem cedo no exame médico, fui preparado para o que ia acontecer daquela vez. Graças a Deus não aconteceu nada, passei no exame médico e eu acabei caindo da posição 13, eram de 18 para 13, nas vagas gerais, e nas vagas de ampla concorrência eu caí para 11, pessoal. Ou seja, por eu não consegui realizar aquele novo sonho que eu tinha descoberto. E aí eu passei mais ou menos ali em janeiro até abril, né? Na verdade o exame médico foi final de janeiro, fevereiro, passei dessa época até abril, orando todos os dias. Eu ouvia muito aquela música Guita, do Raul Seixas, todo dia eu ouvia aquela música. As pessoas perguntavam, eu falei, não, vou conseguir, alguma coisa vai dar certo, eu vou conseguir. Eu lembro, pessoal, que eu pedi para Deus para que alguém que estivesse lá conseguisse arranjar uma coisa que fosse mais a ver com ele, para eu poder conseguir realizar meu sonho e que essa pessoa pudesse ser feliz também. Coincidência ou não, eu estava fazendo a matéria da faculdade, aquela que eu reprovei, junto com o meu TCC ainda, coincidência ou não, no dia da prova número 2, seria o resultado, seria a chamada para a academia de polícia. E minha única esperança é se alguém não fosse aquele dia. Mandei recado para quem eu tinha conhecido lá nas etapas da prova me avisarem. Eu lembro que eu fiz minha prova de máquinas elétricas da disciplina que eu tinha reprovado. Tinha mandado muito bem na primeira prova, agora nessa segunda vez que eu estava fazendo. E saí da prova, orando. Sentei lá no restaurante que tinha. Pedi muito a Deus. Quando foi mais ou menos 1h40, 1h45, meu telefone tocou. O cara me falou, Lameirão, um cara não veio e você tá dentro. Eu pulei de emoção, agradeci a Deus, comecei a gritar, pulei em cima do meu amigo que estava lá, por eu não ter desistido, ter acreditado em minha fé até o final, depois de todas aquelas etapas conturbadas, depois de eu ter que, inclusive, eu não falei para vocês, né, o programa de trainee que eu tinha passado eu não pude concluir porque eu tinha reprovado aquela matéria. Então, depois de tantas adversidades, tantas coisas difíceis, nesse tempo todo, nessas etapas do concurso, eu estava dentro. Eu espero que essa história sirva para você não desistir dos seus objetivos, para você acreditar em você até o final, para ninguém dizer que você não vai conseguir. O seu maior triunfo, acredita em mim, é não desistir. Eu tenho muita fé em Deus e acredito que aqueles que não desistem e lutam até o final, Deus dá um jeito para essa pessoa ser feliz e ela conseguir atingir seu objetivo ou alguma coisa que vai deixar ela mais feliz ainda.
Acredite, lute até o final, não desista. Que a minha história sirva para você quando no momento de dificuldade, você agora, quem vai fazer a prova da PSERG, a prova com vários adiamentos, você um dia vai lembrar disso tudo quando você tiver conquistado. Seja você essa motivação principal, mas quando tiver uma dificuldade, lembre um pouco de mim, da minha história, e que isso dê um pouco de sobrevida a você nos estudos, no seu caminho, ou qualquer que seja o seu objetivo. Você pode, você consegue, não desista. É isso, meus amigos, tamo junto. Espero que você tenha gostado da minha história e ela tenha tocado você de alguma forma. Até o próximo vídeo.